Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Essa solenidade de São Pedro e São Paulo. Uma pergunta aqui que nosso Senhor faz para os apóstolos. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Posso fazer essa pergunta para vocês. Na verdade, quem é Jesus para você? Eu sei quem é Jesus para mim. É claro que aqui não cabe nenhuma resposta fora da doutrina católica, de forma alguma. Mas eu sei quem é Jesus para mim. Quem é Jesus para você? Se fosse perguntar para São Pedro e São Paulo, depois da morte e ressurreição de nosso Senhor, a resposta seria: Jesus é o grande amor da nossa vida e estamos dispostos a derramar o sangue por esse nosso amor, Jesus Cristo. E assim eles fizeram. Então, é bom na nossa oração pessoal fazer essa pergunta: quem é Jesus para mim? Jesus não pode ser para você apenas aquele que está sempre te dando o que você precisa. Você reza, faz novena, faz promessa e Jesus está ali à disposição para te fornecer o que você precisa. Não, Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o nosso Salvador, nosso Libertador, o nosso grande amor. As graças é apenas consequência. Tomo a liberdade de falar de modo especial sobre as marcas da verdadeira igreja, aproveitando essa solenidade de hoje de São Pedro e São Paulo. É um pequeno resumo, mas um pequeno mesmo, do catecismo da Igreja Católica, quando chega no artigo da Santa Madre Igreja. Como saber se uma igreja é verdadeira? Primeiro ponto é saber se existe a unidade nesta igreja. Pois o próprio Cristo diz que haja um só rebanho, um só pastor. E outra passagem da Sagrada Escritura: só há um Senhor, uma só fé, um batismo. Então, a marca da verdadeira igreja é saber se existe a unidade na igreja. A unidade no governo, a unidade na fé e a unidade na doutrina. Isso significa que o que estou pregando aqui para vocês, através dessa homilia, todos os outros sacerdotes devem falar de outra forma, evidentemente, mas sempre fundada na mesma doutrina. Não pode mudar. Isso se chama a unidade na santa doutrina. A nossa fé é a mesma. Os meus paroquianos da Nossa Senhora da Assunção têm a fé católica. Aqui, na Santa Generosa, a fé católica. Em todas as paróquias que você for, você vai encontrar a mesma fé. É chamada a unidade da fé e a unidade da doutrina. Como eu disse, eu prego aquilo que a igreja manda. Não posso pregar absolutamente nada do contrário. Perceba bem que nenhum padre ou leigo tem autoridade de modificar a doutrina de Cristo. O padre não prega aquilo que ele acha melhor. Ele prega a Cristo, que Cristo nosso Senhor deixou para a sua madre igreja. Por isso que ela é una. Não existe divisão dentro da igreja. Não existe divisão no governo, nem na fé, nem na doutrina, porque esse é o desejo de Cristo. Um só rebanho, um só pastor, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E não basta de identificar a unidade da igreja, é preciso saber se ela é santa. E aqui nós temos a grande dádiva de estar na igreja que é santa. O seu fundador é santo, nosso Senhor Jesus Cristo. Como mesmo diz aqui no Evangelho de hoje: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, quem fundou a nossa igreja é santo, 3 vezes santo, nosso Senhor Jesus Cristo. As outras ditas igrejas, nenhuma delas foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Foi seres humanos que fundou essas igrejas. Mas essa aqui que você pertence é santa, porque o seu fundador é santo.
Ela é santa no seu fundador, ela é santa na sua doutrina, santa no culto, santa na moral, santa nos seus membros. E hoje estamos comemorando a solenidade desses dois grandes santos, São Pedro e São Paulo, que fazem parte desta igreja. Por isso, ela também é santa nos seus membros. Nesta igreja também tem a própria padroeira dessa paróquia, Santa Generosa. Na minha paróquia, com as 3 capelas, Santo Expedito, Santa Isabel de Portugal e Santa Luzia, os santos da Igreja Católica. Então sabemos que essa igreja é santa pelos frutos que ela tem, que são os seus membros, a santidade da igreja. Uma vez que identifiquei que ela é una, que ela é santa, eu preciso saber se ela é católica, ou seja, se ela é universal. A palavra católica significa universal. Porque essa é a ordem de nosso Senhor: ide por todo o mundo. Essa é a regra que nosso Senhor deixa para os apóstolos. E aqui estamos nessa igreja universal, na igreja católica deixada pelo próprio Cristo, porque ela prega para todas as pessoas, independente da sua nacionalidade, independente da sua raça, independente de tudo. A igreja abraça a todos, mas aqui vale colocar que ela abraça todos os pecadores, mas ela nunca abraça o pecado. Eu digo sem medo nenhum e sem a mínima vergonha, agradeço a Deus nosso Senhor, porque Ele me abraçou pecador, mas nunca abraçou meu pecado. E através da santa doutrina, através da moral que é santa, o Senhor expulsou da minha vida o pecado e me deixou aqui na igreja. Então esse é o sentido. A igreja, por ser universal, abraça a todos, mas ela nunca é conivente com o erro. Então por isso que ela é católica, ela é universal. Una, santa, católica. Agora é preciso saber se ela é apostólica. E aqui também estamos na igreja que é apostólica. Porque se a gente vai fazer uma pequena pesquisa, hoje o Santo Padre, o Papa Francisco, e vai voltando Bento XVI, João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João XXIII, Pio XII, vai voltando, você vai chegar obrigatoriamente a São Pedro. Então, essa igreja que vai fazendo essa volta e chega lá no Colégio Apostólico e, por consequência, chega a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela é apostólica nos seus pastores, ela é apostólica também na sua doutrina. Como eu disse, o que eu estou pregando para vocês é a mesma coisa que o apóstolo Pedro pregou. Todos os padres fazem isso, não muda a doutrina. E essa é a beleza da Igreja Católica. De novo, eu não prego aquilo que eu acho, eu prego aquilo que os apóstolos pregaram. E aí, como eu disse na minha paróquia hoje pela manhã, ninguém pode duvidar daquilo que eu falo, porque se está duvidando da minha pregação, está duvidando de Jesus Cristo. Se não concorda com aquilo que eu prego, você não está concordando com Cristo. Até porque, por questão de consciência e questão de dever, antes de preparar a homilia, eu vou consultar o catecismo, vou ver o que é que os santos falaram, vou fazer tudo direitinho para que, ao chegar aqui, eu fale exatamente aquilo que a Santa Madre Igreja pregou desde sempre. Pode ser que eu não tenha uma boa oratória, aí é uma questão, mas eu não falo nada contrário ao ensinamento da Santa Madre Igreja. Isso é muito importante. Agora, é lógico, se em algum momento eu pregar alguma coisa que é da minha cabeça, que é das minhas ideias, aí sim pode discordar da minha pessoa. Mas se eu prego a doutrina católica, apostólica, romana, aqui você tem obrigação de seguir, porque é a doutrina de Cristo. Uma vez que identificamos isso aqui, saber se a igreja é una, santa, católica e apostólica, agora sim no evangelho de hoje tem uma regra de ouro, que aqui é muito interessante, quando o nosso Divino Mestre diz o seguinte, peço licença para ler novamente: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la.
Então, pode passar todas as dificuldades da vida à igreja. Pode ter muitos escândalos dentro da igreja. Pode ter muitos ataques à Igreja Católica Apostólica Romana, mas ela nunca vai deixar de existir. Ela sempre vai estar aqui presente, porque para destruir a Igreja Católica é preciso destruir a Cristo, e isso é impossível. Cristo prometeu que o poder do inferno não vai destruir essa igreja e não vai mesmo. A prova disso é que, apesar de tudo, nos dias de hoje, apesar da perversidade que a gente vê, ainda existem muitos jovens procurando a vocação sacerdotal. E isso é um sinal claro de que essa igreja é a verdadeira, a igreja de Cristo, nosso Senhor. Peçamos a Cristo e aos apóstolos São Pedro e São Paulo a graça de nunca abandonar essa igreja. E se for preciso derramar o sangue para defender essa igreja, façamos isso, porque Deus merece, porque Cristo merece. E também pedir perdão por muitas vezes que a gente não foi fiel a essa igreja tão bela que Deus, por um ato de misericórdia, nos concedeu. Que Deus nos ajude, que os apóstolos São Pedro e São Paulo roguem a Deus por nós. Salve Maria.